Estamos hoje no quarto dia da exposição bíblica Carta a Filemon. O tema de hoje é gratidão em oração. Filemon, capítulo único, o verso de número 4. Eu leio o texto bíblico, que diz assim: dou graças ao meu Deus sempre, fazendo menção de ti em minhas orações. Obrigado, pode se assentar. A gratidão e a oração transbordam na vida de Paulo. São duas coisas na vida cristã que não podem ser separadas. É como se fosse um pássaro que alcança um voo perfeito com o bater das suas duas asas. Uma asa chamada gratidão, a outra asa chamada oração. Deu o voo perfeito. Antes do apóstolo Paulo tratar com Filemon do assunto acerca de Onésimo, de forma sincera, ele prepara o terreno mostrando que a autêntica vida que Filemon leva com Deus é motivo de Paulo ter grande gratidão ao Senhor Deus. Pois bem, a primeira oração aí do texto, nós vamos separar em duas, é essa: dou graças ao meu Deus sempre. A palavra dou graças é uma só no grego, que é eucharistel, que significa ser grato, sentir gratidão, dar graças, agradecer ou expressar gratidão. Escute isso: uma vida baseada em gratidão é o reverso de uma vida perversa. Isso aqui é uma frase, eu vou repeti-la. Uma vida baseada em gratidão é o reverso, é o contrário de uma vida perversa. A falta de gratidão ou a ingratidão é resultado de um coração perverso, maldoso. Se não, vejamos, em Números capítulo de número 11, versículo 1, você sabe que o texto aqui e o contexto fala depois que o povo de Israel foi liberto das garras de Faraó, da escravidão do Egito, e eles estão caminhando no deserto e estão indo aonde? Estão indo para a terra prometida. E eles estão ali no meio daquele deserto, passando várias dificuldades, mas em todos os momentos Deus está cuidando deles. E agora chega um momento que eles estão ali se alimentando diariamente do maná. Eles se alimentam diariamente, constantemente do maná. Mas chega uma hora que eles desejam comer carne, não só comer o maná, eles querem porque querem carne. Só que em vez de eles agradecerem a Deus pelo aquilo que eles tinham, eles começam a murmurar por aquilo que não tinham. E aí onde se dá esse versículo 11, eu leio agora para poder explicar. E aconteceu que queixando-se, ou murmurando, o povo, era mau. Veja só, a raiz da murmuração era mal aos ouvidos do Senhor. Só até aqui. Perceba só isso aqui comigo. O que é melhor? É uma pergunta que eu vou fazer. O que é melhor? Ser liberto e estar no deserto, sendo cuidado, assistido por Deus, mas com destino à terra prometida, ou estar preso, escravizado por Faraó e destinado à condenação? É melhor estar no deserto e sendo cuidado por Deus, e porque você tem o destino que é a terra prometida. Para nós, a Nova Jerusalém, o céu. Então entenda uma coisa: em vez desse povo agradecer por ter sido liberto, por Deus tê-lo salvado, por meio de tantas obras maravilhosas que Deus fez ali no Egito, e ainda provido o alimento diário que vinha do céu. Eles não trabalhavam por aquele alimento, Deus mandava o maná na porta da casa deles. E eles, além de não agradecerem, eles acabam murmurando, eles murmuravam, eram ingratos por aquilo que eles não tinham. Veja que coisa terrível. Irmão, sempre há um motivo para agradecer a Deus. A murmuração, a raiz dela está no coração de uma pessoa. E a gratidão é uma questão pelo ângulo que você está vendo. Se você olhar pelo ângulo da carne, murmura. Se você olhar pelo ângulo da fé, agradece. A pergunta é: por qual ângulo você está olhando as coisas? Então perceba só que coisa tremenda. Deus está dizendo que esta ingratidão,
que esta murmuração era mal. Mal aqui no hebraico, raá, que significa ruim, desagradável, maligno, que causa dor, infelicidade e miséria. Olha o que o murmurador acarreta para a vida dele. Olha o que uma pessoa ingrata acarreta para a sua vida. Então perceba que a ingratidão, primeiro, desagrada a Deus. Segundo, é algo tão maligno que causa dor, infelicidade e resulta em miséria. Toda pessoa ingrata vai se tornar um miserável. Toda pessoa ingrata, o fim dele vai ser trágico. Escute o que eu estou falando para você. Toda pessoa ingrata, o seu fim será trágico. Porque a ingratidão atrai miséria. Atrai. E é uma coisa que vem do coração. Deus me deu essa noite um sonho, eu não estava entendendo até agora. Deus me mostrou um negócio feio no peito. Um negócio cheio de verruga, muito feio, não consegui nem descrever, até falei para minha esposa. E a língua também. E eu sentia como um negócio amargo na língua, e eu comecei a perguntar o dia inteiro, o que é isso que o Senhor quer falar comigo? Deus está acabando de me mostrar aqui o que Ele queria falar comigo. É que um coração perverso vai ser murmurador, e essa murmuração vai trazer um amargo da vida dele. Deus me revelou em sonho, um estudo de hoje, eu nem estava entendendo. Acabei de explicar aqui o que recebi, o que eu estava perguntando para Deus o que era, Deus me revelou agora. Glória a Deus! Então Deus quer tratar o coração de alguém aqui. Deus quer tratar, porque as coisas que você tem falado é por causa da situação que está o teu coração. Sua ingratidão, entende? Tem sido por causa do estado do coração. Por outro lado, a gratidão, olha só, parte de um coração regenerado. Lucas 17:16. Lembra os 10 leprosos? Agradeceu o Senhor, voltou para agradecer. E Jesus falou que ele podia ir em paz, a salvação tinha chegado para a vida dele. E também que reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Em Gênesis 24, a Bíblia fala que Eliezer recebeu a incumbência de Abraão, de buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E o Eliezer, em todo o caminho que ele faz, todo o trajeto que ele faz, ele ora, aonde ele vai parando, ele vai orando, buscando orientação de Deus, até que Deus prosperou o caminho dele. E sabe o que aconteceu quando Deus prosperou o caminho dele? Ele agradeceu a Deus, ele deu graças ao Deus Todo-Poderoso. Então, veja só, essa gratidão é parte, na verdade, de um coração que reconhece a Deus em todos os seus caminhos. O que a pessoa faz, ela ora. Deus deu vitória, ela agradece. Se você for grato a Deus, você vai ter êxito na sua vida em tudo que você fizer. Aquele que transborda em gratidão viverá a vida abundante em Cristo. Vou repetir isso. Aquele que transborda, porque a Bíblia nos chama para transbordar. Colossenses 2,7 fala sobre transbordar. Aquele que transborda em gratidão viverá a vida abundante em Cristo. E como assim? Lucas 6,11. Você sabe que tinha só 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta ao céu e dá o quê? Dá graças. Agradece. O que aconteceu com aquilo? Multiplicou e foi abundante. Então toda pessoa que agradece mesmo no pouco, Deus vai fazer ela viver uma vida abundante. Eita! Parece que o que tem vindo na mão dele é pouco, mas ele é grato naquilo que está vindo na mão dele. E é grato a quem? A Deus. Está olhando para o céu e está dando graças a Deus. Vai viver vida abundante. E essa aqui, por fim, essa aqui é só relembrar vocês já ouviram essa, mas é pela importância do que falo, repito. E por fim, a gratidão, como já temos visto, abre portas de milagres. João 11:41, porque Jesus ora, levanta os olhos aos céus e ora: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. E quando ele disse isso, ele pediu para remover a pedra e falou: Lázaro, sai para fora. A gratidão abriu uma porta de milagre. O milagre nem aconteceu, mas Jesus já agradeceu antecipadamente. Aleluia. Já começa a agradecer pelo que você nem viu ainda, porque é a certeza que vai chegar. Você nem está vivendo a promessa, mas já está agradecendo como se estivesse vivendo. Eita glória.
Quando você tem alguém na sua família que está ali, quem sabe ali, fora dos caminhos do Senhor e causando muito males a você, ao seu coração, mas você vai agradecendo a Deus pela vida daquela pessoa. Sabe o que Deus está entendendo com aquilo? Você não está praguejando, amaldiçoando, mas você está agradecendo a Deus. Sabe o que Deus está entendendo isso? Ele está agradecendo pelo milagre antes de acontecer. Aqui Paulo está agradecendo a Deus pela vida cristã autêntica que Filemão vive e é testemunhada por outros. O nosso comportamento e as nossas obras devem render graças a Deus por nosso intermédio. Então veja só, esse texto aqui, quando Paulo fala, eu dou graças a Deus, ele está direcionando a gratidão a Deus por causa da vida de Filemão, pelo comportamento, pelas atitudes e, conforme já disse, pela vida autêntica que Filemão vive. Ele agora, a vida que Filemão vive diante de Deus, faz com que Paulo seja grato, faz com que Paulo fique agradecendo a Deus pela vida daquele homem. Então ele tem um testemunho tremendo que ele dá da sua vida ao Senhor Jesus, alguém que segue o Evangelho verdadeiramente. Aí Paulo está olhando a vida de Filemão e está dizendo aqui, meu Deus, graças a Deus por você ter feito uma obra na vida desta pessoa. Graças a Deus por ter alguém que faça a obra do Senhor como está fazendo. Olha só que coisa especial aqui que temos. Escute isso. Em 2 Coríntios, leia comigo, 2 Coríntios 9:12. Olha o que a Bíblia diz. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda ou transborda em muitas graças a Deus. Você sabe que o contexto aqui, Paulo está recolhendo uma oferta para os crentes de Jerusalém que estão em necessidade material. E Paulo considera isso como um serviço a Deus, uma boa administração. E aí olha só o que ele está dizendo, isso não só, esse trabalho de dar as ofertas, de recolher as ofertas, não só vai trazer suprimento para o povo, mas isso vai redundar em que Deus seja glorificado. Por quê? Porque as pessoas que estão recebendo aquela bênção, o que elas vão fazer? Graças a Deus por essas pessoas que trouxeram a nós. Então, as pessoas, os irmãos, a igreja que está ajudando os irmãos na necessidade, estão sendo o meio que Deus está usando para que o seu próprio nome seja engrandecido. Isso aqui no mínimo para mim, maravilhoso, porque o nosso testemunho, a prática de boas obras, o ser instrumento para ajudar ou abençoar pessoas, fará Deus ser glorificado, porque o que fazemos em testemunho ou em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, as pessoas agradecerão a Deus pela nossa vida. Então, que sejamos motivos de gratidão ao nosso Deus. Você já reparou, quando existe uma pessoa que é prestativa no reino de Deus, em qualquer área, existem pessoas que são prestativas no sentido que são usadas na ministração da palavra, no louvor, outras não, são usadas na caridade, outras são usadas na organização, tá certo? E aí quando você vê alguém se desdobrando, organizando, limpando, ajudando, estendendo a mão, não é bonito isso? E o que você faz? Graças a Deus por essa pessoa. Graças a Deus por essa pessoa existir. É ou não é verdade? Irmão, quantas pessoas já não foi motivo de a gente dizer, meu Deus, graças te dou por essa pessoa existir na minha vida. Quem já teve essa experiência assim? Oi, irmão. Olha só que coisa linda. Essa é a unção que Deus está derramando na igreja aqui hoje. Você vai viver uma vida tão autêntica espiritualmente, eticamente, moralmente, que alguém vai olhar para você assim e vai dizer, graças a Deus pela tua vida, graças a Deus pelo trabalho das suas mãos, graças a Deus pela sua amabilidade. Eita! É lindo isso, gente, muito lindo, glória a Deus, que sejamos motivos de ações de graça a Deus, que as pessoas visualizem em nós sempre o motivo de olhar e falar, meu Deus, que coisa tremenda é isso, isso só pode ser Deus na vida dessa pessoa. Então se é Deus, graças a Deus.
Agora aqui um ponto também importante dessa mensagem é que ele diz, ele declara, dou sempre, como aqui coloquei, né, para os irmãos, dou ao meu Deus sempre graças, sempre eu estou dando graças, sempre. Ao meu Deus, ele declara, ao meu Deus, escute, quando ele fala ao meu Deus, aqui ele está mostrando o quê? Aqui é pronome possessivo, meu. Então, entenda uma coisa, embora vivamos como um só corpo, sendo membro um dos outros, ou seja, não agimos individualmente, cada membro deve ter a sua particularidade com Deus. E isso envolve encontro e devoção pessoal. Cada pessoa que aqui está, cada membro que aqui está, tem que entender que nós temos que ter um encontro pessoal e devoção pessoal com Deus. Não podemos viver de experiências e de intimidade, fervor espiritual dos outros a Deus. Porque existem pessoas que conhecem Deus pela experiência dos outros, mas ele mesmo nunca teve uma experiência pessoal. Existem pessoas que conhecem o fervor espiritual, que é vida de oração, que é alguém orar e responder, porque alguém fez isso por ele, mas ele mesmo não teve essa experiência. Então Deus, olha o que Paulo está dizendo, dou graças ao meu Deus. Por que ele não falou para Filemão ao nosso Deus? Ele está falando, agora ele está falando num sentido que eu tenho a minha particularidade com Deus. Filemão, eu sei, você é motivo de dar graça, você tem vida com Deus, mas eu também tenho Deus na minha vida. Ok? Minha gente. Isaías disse, o que Isaías disse no capítulo 6, versículo 1? Ele disse, eu vi ao Senhor, não me contaram, eu estou vendo Ele, estou tendo uma experiência pessoal com Ele. Isaías se encontrou com Deus pessoalmente. Detalhe, ele já era profeta na época, já profetizava, mas era superficial aquilo que ele tinha vivido, perto do que agora ele está vivendo no capítulo 6. Então entenda uma coisa, toda pessoa, em algum momento da sua vida, ela tem que ter esse encontro pessoal com Deus. E é uma coisa que não dá para terceirizar, não tem como, entende? Por exemplo, vamos dar aqui algumas outras considerações. Moisés conhecia a Deus por causa dos seus antepassados, por causa dos seus pais. No caso, eu sei disso porque em Êxodo 3:6, Deus aparece para ele e falou, eu sou o Deus do teu pai. Olha o que Deus falou para Moisés, eu sou o Deus do teu pai. E fala, o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque e o Deus do teu pai Jacó. Agora Deus está dizendo, mas eu também quero ser o teu Deus. Não adianta só os seus pais, os seus amigos terem esse encontro pessoal com Deus se você não tem. Deus está nos ensinando aqui, aleluia, algo muitíssimo especial, louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus aparece ali para Moisés, naquela sarça, e ali então Moisés teve um encontro pessoal. Agora Moisés pode dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, mas o Deus da minha vida também. Aleluia. Ele não só vai ficar contando, olha, Deus chamou o meu tataravô Abraão de Ur dos Caldeus, o próprio Deus desceu lá na tenda do meu tataravô, a minha tataravó que não podia ter filho, com 90 anos gerou, ok, está conhecendo a Deus pelos seus antepassados. Isaque, agora ele não só vai ficar falando, Isaque estava num tempo de seca, Isaque estava vivendo um tempo ali, onde a terra estava escassa, mas Deus apareceu para ele e reverteu o quadro. A esposa Rebeca também não podia gerar, e Deus através das suas orações abriu a madre. Ele não só vai ficar ouvindo falar da história do seu antepassado Jacó que era um trambiqueiro, enganador, mas em uma madrugada de oração foi tocado pela bênção de Deus e foi transformado. Agora Moisés está dizendo o quê? O que Deus está mostrando para ele? Cada um em seu tempo teve uma experiência comigo, cada um
teve a convicção de que eu sou o Deus pessoal da sua vida, e Deus está dizendo para ele: você também vai ter uma experiência comigo, você não vai viver de experiência que os outros tiveram, você vai entender que eu sou o teu Deus também. Aleluia, glória a Deus. Já pensou se eu vivesse de experiência? Por exemplo, da minha casa, quem veio primeiro para o Evangelho foi meu irmão. Já pensou se eu ficasse vivendo da experiência que ele teve, e não ter a minha própria com Deus? Hoje eu posso dizer: o Senhor é o meu Deus, porque eu tive um encontro pessoal com Ele, e eu posso dizer que Ele é o meu Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, nosso Deus, amém. Agora perceba só uma coisa também, aqui na questão agora da devoção pessoal. Zacarias, além de viver em comunidade, quer viver entre os irmãos. Não tem como separar a nossa vida dos irmãos, nós somos um povo só, ok? E não tem como separar isso. Mas além de ele viver em comunidade, ministrar ao povo, ele mantinha uma vida devocional fervorosa a Deus. Eu estou falando de Zacarias, o esposo de Isabel, Lucas 1, do 9 ao 13. O que está escrito lá? Que Zacarias foi escolhido para oferecer um incenso. E quando ele estava ministrando, quem que apareceu do lado dele? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel baixou e falou assim no versículo 13. Escute, ele estava ministrando ao povo, mas também ele tinha a oração pessoal dele, a devoção dele. E como que eu sei disso? Porque no versículo 13 o anjo diz assim: eu ouvi a tua oração. Falando de Deus, né, no caso. Eu ouvi, Deus usando a boca do anjo para dizer: eu ouvi a tua oração. Sabe o que o anjo Gabriel está dizendo? Deus desceu no seu devocional. Meu Deus, alguém não entendeu essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus se manifesta em comunidade, como hoje mesmo nós já provamos aqui, tinha uma manifestação da unção do Espírito Santo, mas Deus quer se manifestar no seu particular, Deus quer se manifestar no seu devocional. O devocional é o fervor espiritual que nós temos quando ninguém está vendo, que nós estamos tete a tete com o papai, e nós estamos ali nos debruçando na palavra, e nós estamos orando no nosso quarto. Aleluia. Eu vou dizer de novo que alguém ainda não entendeu: Deus vai se manifestar no seu devocional. Aleluia, vai ter uma visitação celestial no teu devocional. Aleluia. E aquilo que estava estéril vai passar a frutificar, viu? É no particular do devocional que quebra a esterilidade. Eita, meu Deus, o que é isso? Quer quebrar a esterilidade da vida espiritual? Vai para o devocional. Tem hora que Deus dá umas descidas no nosso devocional. Você está ali, você e o Pai, e só naquela comunhão. Eu falo que já até dentro do ônibus, né? Na época que eu trabalhava, escute, no meu trabalho secular. Quando eu falo secular, é porque antigamente eu tinha um trabalho secular fora da questão da igreja. Hoje eu sou integral pastor, tá certo? Esse é, embora isso seja chamado, mas diante do mundo isso é considerado um trabalho. E é um trabalho para Deus também, mas é isso que eu quero dizer, tá? Hoje eu sou integral só no reino, só na obra, tá? Só para esclarecer, que você tem dúvida com isso. Então, uma vez eu me lembro, eu voltando do trabalho, e uma palavra começou a queimar o meu coração, dentro do ônibus as lágrimas já começou a descer ali. E aí eu tive que segurar as línguas, falei por dentro só. Porque Deus desce, irmão. Deus desce. Aleluia. Deus desce, hein? Vai ter muita gente que vai ser visitada no devocional. Não desanime, não desista de fazer o seu devocional. Por quê? Porque Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, o Deus do seu particular. Glória a Deus. E Ele faz o quê? Eita.
sempre, olha que coisa maravilhosa, sempre dou ao meu Deus, dou graças ao meu Deus, sempre, 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 aqui é pantote, que significa em todos os momentos, constantemente, em todo tempo. Escute, nós somos chamados para em tudo dar graças a Deus, tá? Você sabe disso, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escute, não é dar graças por tudo, é dar graças em tudo. Eu não posso acontecer alguma desgraça e dizer graças a Deus. Não, a desgraça não tem que ser dada graças a Deus. É além daquelas circunstâncias, eu encontro um motivo para dar graças a Deus. Então, dar graças em tudo significa olhar além da circunstância. Esse é aleluia de quem entendeu. E eu até animei agora para falar. Ser sempre grato a Deus, mesmo diante das dificuldades, é olhar acima e além dos problemas e engrandecer ao Senhor. Agradecer a Deus é o mesmo que se desvencilhar das dificuldades e concentrar-se nos privilégios que temos em Cristo Jesus. E nunca perdemos a perspectiva alegre de servir ao Senhor. Então, quando em meio às circunstâncias, aos problemas, você olha para eles assim, você fala, eu me desvencilho de você, eu saio desse embaraço, eu coloco de lado e eu vou olhar para aquilo que Deus fez na minha vida, eu vou olhar pela salvação que Deus já fez na minha vida, eu vou olhar porque eu estava em trevas e Deus me trouxe para a luz, eu estava caído, mas Deus me levantou, eu estava morto espiritualmente, mas Ele me deu vida, eu estava fora da presença, agora eu ando na presença, eu não era participante do reino, mas hoje eu sou herdeiro. Uma das coisas que temos que fazer ao orar, a gratidão nunca pode, é por isso que eu já disse tudo o tema, né, da exposição hoje, do estudo, gratidão em oração. Então, quando você estiver em oração, nunca deixa de pontuar a questão que você é grato de todo o coração. Porque eu digo para você que é mais motivo para agradecer do que qualquer outro. Irmão, tem alguma coisa maior do que ser salvo? Pelo que Deus nos proporcionou viver na sua presença eternamente? Só o que Deus já fez por nós, né? Ou seja, só o que Deus fez por nós, a salvação, já está tudo pago. É por isso que está escrito, está consumado, está pago mesmo. Está pago, tá certo? Agora pega isso aqui, você escute, aqui existem pessoas que ficam focando muito no problema que vive e acabam esquecendo das coisas maravilhosas que Deus já fez. Então se desvencilha disso, meu amado, e olhe além disso, e você vai ver que privilégio que é estar sentado aí nessa cadeira, e estar ouvindo a palavra de Deus, que privilégio é ter o nome escrito no livro da vida. Que privilégio é esse, ser escolhido do Deus Todo-Poderoso, hein? Isso é privilégio. Do ponto de vista espiritual em Cristo, não há derrota. Vou repetir isso aqui. Do ponto de vista espiritual, em Cristo não existe derrota. Por isso devemos ser gratos. Veja só, 2 Coríntios 2,14, só a parte A. E graças a Deus, por que, Paulo? Porque sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Deus não me faz triunfar de vez em quando, do ponto de vista espiritual, porque às vezes tem pessoa que olha a situação difícil que está vivendo e pensa que está perdendo, mas espiritualmente está ganhando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Por mais que seja para nós, a nossa mente falível, entender isso, mas você pode ter certeza que a palavra é verdade. Então entenda uma coisa, aleluia, o Senhor aqui triunfar, Ele nos faz triunfar, Ele nos faz prevalecer, nos faz obter vitória. E agora, em Cristo nós temos vitória sobre o quê? Os maiores inimigos, eu vou falar aqui primeiro, Cristo nos deu vitória sobre a carne. Cadê que a carne te domina mais? Ô glória, não... Por que você está aqui dando glória a Deus? Venceu a carne e anda no Espírito, ora essa.
É por isso que essa fraqueza não vai te vencer. Aleluia! Porque é na fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Nós também obtemos vitória. Cristo nos faz triunfar sobre o que mais? Ele nos faz triunfar sobre o mundo. As aflições não vão nos derrotar. O próprio Paulo disse, né, no Cântico da Vitória: quem nos separará do amor de Deus? E ele traça aquela lista extensa: nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Jesus nos faz obter vitória também, sabe contra quem? Contra os demônios. É Ele que nos faz triunfar sobre os demônios. Os demônios querem nos destruir, os demônios querem acabar com a nossa vida, mas o sangue de Jesus é a nossa vitória. Parece que vocês estão ou estão com medo ou estão com dó do inimigo. Deus já te deu vitória sobre o inimigo, tá? Agora isso aqui é para fechar a conta mesmo. Jesus se permanecemos nele, é claro, tudo isso, mas Jesus nos deu vitória sobre a morte. Você sabia que o crente não morre? Eu estou falando, não morre o quê? Pode morrer fisicamente, mas não morre eternamente. O crente venceu a morte. Por que já venceu? Porque Cristo venceu ela. O mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, nos ressuscitará também. Glória a Deus! Ele nos faz triunfar. E aqui eu vou aplicar essa palavra ao teu coração. Essa luta que você está vivendo, pode agradecer. Por quê? Porque Ele já te fez triunfar nessa luta. Você não vai ser derrotado por esse problema. Não vai! Não vai! Cristo te dá vitória. Cristo te faz triunfar nessa luta. Glória a Deus. Parte B do versículo: fazendo menção de ti em minhas orações. Então Paulo dá graças a Deus sempre, fazendo menção de Filemão em suas orações. A palavra fazendo, eita, essa palavra aqui é muito importante, por isso que não poderia ficar de fora. É poiel no grego, que significa fazer, produzir. O termo básico dessa palavra é para qualquer atividade, alguém que está em qualquer atividade, ocupado em qualquer atividade. Esse é o termo básico. Logo, orar a Deus, interceder por alguém, é uma grande ocupação, um poderoso trabalho prestado no reino de Deus. Se você se ocupa em orar por alguém, que trabalho que você está prestado. Eu te digo que você tem uma ocupação poderosa. É por isso que toda pessoa que ora não é um desocupado. Esta palavra, aqui tem uma aplicação linda. Esta palavra, poiel, no caso, fazer aqui, foi usada para falar de produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Também é usada pela Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, para falar da arca que Noé fez, a arca que representava ali a salvação, e também do tabernáculo que o povo levantou para Deus. Você pode ver em Gênesis 6:14, a arca, e o tabernáculo 25 de Êxodo 8 e 9. Você sabe que a arca fala da salvação. Deus queria salvar a família de Noé da destruição. E para que Deus mandou levantar o tabernáculo? Para Ele se manifestar lá, para Ele operar lá, para Ele se manifestar com glória naquele lugar. Entre outros, fazer menção de uma pessoa em oração resultará no trabalhar de Deus para levar esta pessoa a produzir frutos dignos de arrependimento. No caso, essa pessoa vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para Deus. Abrirá a porta da oportunidade de salvação representada aí na arca. E outra, preparará esta pessoa para ser movido pela glória de Deus.
Não desiste de orar por alguém, não desista de orar por esta pessoa. Você está orando, Deus vai transformar essa pessoa, ela vai passar a produzir frutos dignos de arrependimento. Você está orando, a porta da salvação, da oportunidade vai se abrir para ele, ele vai entrar, e o que mais que vai acontecer? Deus vai descer em glória, vai mover a vida dele na glória. Alguém disse, não sei quem é o autor dessa frase, por isso que eu estou dizendo alguém, não é minha. Alguém disse: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Aleluia, eu vou repetir, alguém não entendeu essa linda frase? Quando você trabalha, quando você põe as tuas mãos, é você que dá o teu jeito e faz do teu jeito. Mas quando você põe o joelho no chão, Deus fala: sai de cena porque eu entrei, é agora eu que vou fazer. Não é os teus recursos, são os meus recursos. Não é a tua força, é a minha força. Não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito. Não vai ser a tua mão, mas vai ser a minha. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Quando diz não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, é mais ou menos assim. Você tira, quando você ora, você fala: Deus, tirei minha mão, agora põe a tua. Agora eu digo, a nossa mão vai aonde? Irmão, a nossa mão é limitada demais. E agora eu digo, aonde chega a mão de Deus? A mão de Deus não tem obstáculo para ela se mover, para ela agir. Continua se ocupando, continua trabalhando em oração. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Não se esqueça, cada vez que você está orando, intercedendo por alguém, orando por você, está tendo comunhão com Deus, orando para os outros, está prestando um trabalho. Você está ocupado, trabalhando para o reino. Isso aqui não estava na mensagem, mas tem um lugar, lá em São Paulo, eu esqueci o nome. Escute, tem um lugar lá em São Paulo, agora eu esqueci o nome. Aqui, lá em São Paulo, no centro mesmo. Os irmãos, eles alocaram, acho que é o Vale, eu não sei se é o Vale da Bênção que é assim, agora eu esqueci o nome do lugar. Mas escute. Sabe o que os irmãos fazem? É entender o poder da oração. Sabe o que eles fazem? Eles construíram um local, é só para oração. E eles falam que os irmãos que quiserem ir lá orar, mas tem que interceder pelas obras missionárias. Sabe o que eles fazem? Dão comida gratuita e dão moradia gratuita para a pessoa ficar orando lá. Quem quiser ficar orando lá, pegar uns dias e ficar orando, eles te dão um lugar para você dormir, um lugar para você comer. Só para o quê? Para fazer o quê? Só para ficar orando. Sabe o que é isso? É entender que quando eu oro, o céu trabalha. Oh, glória a Deus. Camoberé, sabaço, quebederefaço. Os irmãos, isso aqui eu vou falar, aqui tem pastores, dirigentes de igreja, uns que estão dirigindo e outros em potencial, que no dia de amanhã vão dirigir, por isso que eu estou falando isso. Os irmãos que estão trabalhando, o engenheiro, o consultor, que estão trabalhando na obra, sabe qual que é a minha preocupação. Eu falo para eles, eu não posso perder o meu tempo de oração pelos meus irmãos, pela obra. Porque construção requer um tempo tremendo. Você precisa de tempo, meu amado. E para mim, tempo é precioso. Tempo é precioso. Eu falei, rapaz, eu falando, vocês precisam me ajudar, quase que implorando. Vocês precisam me ajudar, por quê? Porque eu não posso perder o meu tempo de dedicação de oração para cuidar dessas coisas materiais. Deus já levantou vocês para isso. Não sabe o quanto isso vai reverter em bênção para a comunidade e para o reino de Deus. Porque se tem alguém orando, tem Deus agindo. Vamos adiante. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Está gostoso a presença aqui, hein, gente? Fazendo menção. Menção de ti. É, no grego, mneia, que significa lembrança. Aqui no caso de lembrança, é lembrar-se para o bem, preocupar-se.
Você lembrou de alguém, sabe que ele tem ali, está passando uma situação, você se preocupa com ela. Então você vai orar por ela. Esse é o sentido. Essa palavra significa, além de lembrança, recordação. O que é recordação? Ter em mente, tornar a pensar em. E também mencionar. A nossa preocupação com alguém deve resultar em oração. Você se preocupa com alguém? Ore. Eu não lembro se foi John Bunyan que falou essa frase, mas uma maneira de você demonstrar que ama alguém é orando por ele. Você ama? Demonstra também orando. Quando o Espírito Santo, isso aqui é forte, ó, quando o Espírito Santo traz à nossa memória alguém ou alguma causa, é para colocarmos em oração imediatamente. Escute, do nada. Ou você está em oração, ou não. Você está ali em pensamento com Deus, de repente Deus traz à sua memória alguém. Um parente, um irmão da igreja, um colega de trabalho, alguém que você falou, enfim, falou de Deus para ele, ele veio na sua mente. O que você faz? Ora por ele na hora. É o Espírito Santo falando, eu quero usar você para alcançar ele agora. Eu vou falar, eu já tive muitas experiências com isso, mas muitas mesmo. Dentro do contexto pastoral, a gente ora por muita gente. Então, e como intercessor também que somos, né? Então a gente tem muita experiência, mas eu vou falar duas bem recentes agora. Eu vou falar um da parte da minha parentela, no caso da parte da minha esposa, que foi minha sogra, e um aqui da igreja mesmo, que aconteceu quarta-feira. Recente, eu vou falar da recente. Esses dias eu estava com meus filhos, na sexta-feira, eles estavam aquele dia orando comigo, e eu estava orando, e de repente, orando pela parentela, e o Espírito Santo me tomou para orar pela minha sogra. E aí, escute, ela estava passando uns processos lá, e, enfim, mas eu não sabia o que estava acontecendo com ela naquela noite. E o Espírito Santo falou para mim, ora agora. Eu peguei o telefone na hora, estava ali do lado, eu peguei o telefone na hora. Senhor, tira toda a angústia, vai trabalhando. Ela me manda depois a mensagem em lágrimas. Eu estava numa angústia, eu estava num abalo, e falando para Deus de certas coisas, aquilo que você orou que eu estava perguntando para Deus. Outra, eu estou falando, isso aqui é coisa fantástica, é muito forte essas experiências, tá? Esses dias eu estou falando, foi ontem, hoje que dia? Quinta, foi ontem, quarta-feira. Olha, a nossa irmã daqui da igreja, Mariana, a do corrido que eu acabei de falar, estava aqui orando pela manhã, quarta-feira, e aí eu vou chamando pelo nome, orando, e na hora, o Espírito Santo me trouxe ela na memória. Eu não estava orando para ela, o Espírito Santo trouxe, e veio Mariano, o esposo da família. Irmão, eu peguei na hora o telefone, porque Deus falou para mim orar, mas mandar o áudio, porque às vezes eu oro, mas não fico mandando. Mas ali o Espírito Santo falou, e colocou na minha boca as palavras que eu devia orar. Senhor, trabalha nessa área, age nessa área. Do mesmo jeito, me retorna, falou, essa oração veio na hora oportuna, porque eu estava desse jeito, pensando assim, e Deus não trabalhou ali naquele momento. Então, quando Deus, escute o que eu estou falando, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. Às vezes você está pensando, vem uma causa na tua mão, uma causa que, entende, está em andamento, a causa veio na tua cabeça, ora pela causa. Deus quer quebrar algum impedimento, tirar ali alguma barreira. Entende? Veio alguém. Aí você fala, meu Deus, essa pessoa, você nem entende por que veio. É Deus já te falando, é o Espírito Santo te trazendo a memória, te fazendo você recordar daquela pessoa. Entende? E ali você vai ministrar essa oração a Deus, e Deus vai trabalhar fortemente. Escute, orar, interceder, envolve uma experiência alegre. Se não, vejamos, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. É a mesma palavra mneia, né? Lembrança, mencionar, recordação. Olha o que ele diz no verso 4. Fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Olha o que ele está dizendo. Eu me lembro de vocês e com alegria oro. Deus me traz vocês na memória e eu com alegria oro por vocês. Então, você tem que entender uma coisa. Primeiro, orar pelos irmãos nunca foi peso, foi motivo de alegria.
Ou melhor dizendo, é uma experiência alegre. Por quê? Porque você está orando por ele e vai ver Deus agir na vida dele. E aí quando você vê a obra que Deus está fazendo, porque você também está ajudando ele em oração, você vai se alegrar muito na presença de Deus. Glória a Deus. Deus vai te dar muitas alegrias ainda, tá? Aleluia, glória a Deus. Deus vai te dar muitas alegrias, muitas alegrias. Eu digo, esse negócio, eu já preguei um tempo atrás sobre isso, mas mencionar alguém em oração, citar alguém em oração, isso você não sabe o efeito poderoso que tem. Eu já tive experiência aqui no meio da congregação, de manhã, no domingo de manhã, estava orando, falou, a pessoa estava um tempo afastada, e eu falei, Deus, traga essa pessoa hoje para o culto, e a hora que eu fui ver, no domingo estava aqui, está até hoje na presença de Deus. Então, chamar a pessoa pelo nome é como Jesus fez com Lázaro, chamou ele pelo nome, venha para fora. A pessoa está cheia de problema, está afastada da presença de Deus, ou outra situação, às vezes está confortável, você está orando para que Deus faça mais na vida dele, mas você mencionar a pessoa pelo nome, só de você citar ele pelo nome, quando Deus traz a pessoa à memória, isso é poderoso no reino espiritual, de tal maneira que eu vou dar um ótimo exemplo aqui. Jairo é um ótimo exemplo de alguém que mencionou a pessoa, no caso a filha dele, e especificou a causa. Porque Jairo chegou, em Marcos 5, 23, chegou para Jesus e falou, a minha filha, ali não usou o nome, né, mas está citando a filha que dá na mesma, aqui no caso, que era filha única. Ele falou, a minha filha está assim, assim, assado, está moribunda. E ele falou, agora eu peço, eu rogo ao Senhor, vá lá em casa, põe a mão nela, para que ela sare e viva. Veja que coisa tremenda que ele fez. Ele especificou de uma maneira muito extraordinária, porque ele pega agora, apresenta a filha pelo nome e pede para Deus, de forma específica, o que o Senhor viesse a fazer na vida dela. E aí diz o texto, no capítulo mesmo 5 e no versículo de número 41, que Jesus foi lá na casa dele como ele pediu. Jesus tomou a menina pela mão e levantou ela, e ela sarou e viveu. Ou seja, do jeito que ele pediu, foi do jeito que Jesus atendeu. Então, quando você for orar por alguém, seja específico no que você está orando por ela. O que é ser específico? Deus, eu quero pedir, transforma o coração dele. Tem o coração duro, então transforma o coração dele. Ah, ele é muito preguiçoso, lento. Então, você tem que ser específico. Você tem que especificar qual que é o problema. Chama a pessoa pelo nome, cita ela pelo nome, fala, ó, Senhor, faz assim, Senhor. Toca desta maneira, Jesus vai te atender do jeito que você está pedindo. Por isso que tem pessoa que sabe disso, aqui que está rebelde na presença de Deus, e eu já vi até casos assim, a pessoa fala, ó, vê lá o que você vai orar para Deus fazer comigo, hein? Vê lá, porque dependendo do jeito que você pediu, papai, que tem gente que faz, irmão, tem gente que faz essa oração suicida, quebra, amassa, destrói. Oh, meu Deus do céu. Acho que Deus faz assim. Tapa os ouvidos. Tem até uns louvor que disse, me quebra e faz de novo, Deus o livre. Eu nem canto, eu nem canto, essa parte eu não canto não, que quebra o que é para quebrar. Renova, abençoa, aí vai, mas quebrar, filho, quer um conselho? Não pede para Deus te quebrar não, tá? Pede não, filho, não, oh meu Deus, não faz uma loucura dessa não faz. Vamos lá, vamos encerrar. Aí ele diz, então, dou graças ao meu Deus sempre, fazendo menção de ti em minhas orações. Em minhas orações. Orações aqui é proselche, no grego, que significa oração, e também em alguns contextos fala de lugar de oração e lugar separado para a oração. Minhas, aqui quando Paulo fala minhas orações, ele está falando de particularidade. Hoje Deus tem falado muito nisso, né? Geralmente, essas orações particulares são acompanhadas de jejum.
Isso é poderoso. Atos 10, 30 e 31, Cornélio fala assim: há 4 dias estava em jejum. Oita! E em oração. E um anjo de Deus veio a mim e falou: as tuas orações estão em memória. Veja, ele estava em jejum e oração. O céu moveu e desceu até ele. Desceu, chegou até ele e falou: a tua oração foi ouvida. E agora o Senhor deslocou o Pedro para trazer resposta para ele. Veja que tem um movimento do céu e da terra. Porque tem coisa que o céu vai fazer, mas tem coisa que Deus vai tocar no coração de pessoas para fazer. Não entenderam? Eu vou ter que falar de outro jeito. O anjo pode vir tocar e tirar Pedro da prisão, ok? Pode tirar. Mas um anjo não tem poder de chegar e vir trazer uma quantia na tua mão. Ah, para de graça. Deus vai levantar alguém, vai chegar e vai tal. Anjo não assina documento. Mas Deus toca no coração do juiz e fala: a noite, a nossa. Olha Deus decretando vitória de alguém agora, ó. Ó, eita Deus, eita. As orações em Deus por si só já tem efeitos poderosos. Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas parece que a oração somada ao jejum, abre um leque de uma maior operação da parte de Deus. Isso aqui é importante. A oração, vou repetir, a oração em Deus, por si só, já tem o seu efeito poderoso. Mas quando você soma o jejum aliado à oração, me parece, lendo as Escrituras, que há uma ação maior de Deus. Parece-me que há. Porque se não, vejamos, essa palavra aqui que eu trouxe ao rei, é usada junto com a oração lá em Mateus 17, 21, quando os discípulos falaram: por que nós não pudemos expulsar o demônio? Jesus falou: essa casta só sai com jejum e com oração. Então você vê que abriu um leque de uma maior atuação da parte de Deus. Outro texto, Esdras 8, 23, e nós oramos e jejuamos, e Deus se moveu por nossas orações. Eu estou entendendo tudo. Deus está movendo hoje aqui, ó. Isso aqui é profético. No estudo também a gente profetiza. Não é só ensina, não. Profetiza também. Levanta essa mão aí. Deus está mexendo o que você não pode mexer. Deus está agindo onde você não pode agir. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Esdras falou isso, Deus moveu o coração de pessoas para abrir caminho para ele passar. Deus moveu e vai mover na sua vida também. Outro exemplo de uma maior operação, Daniel, exemplo clássico, Daniel 9:3 e 10:2 e 3, porque ele diz: eu me dirigi ao Senhor com jejum e oração. E aí ele falou: fiquei 3 semanas, 21 dias, no jejum e na oração. E você vê que quando o negócio apertou, ele foi para o jejum. Estava orando, mas aí apertou e falou: ixi, agora eu vou ter que somar um jejum aqui. Eita Deus. E aí o que aconteceu? O arcanjo Miguel já veio com tudo. Eu fico imaginando, isso aqui é coisa de pregador, tá? Mas eu fico imaginando o cenário espiritual. Aquela luta travada, e ali os demônios endurecendo o coração do imperador para não liberar o povo de Israel, e Daniel orando: Senhor, está escrito, eu li no livro de Jeremias, os 70 anos já se cumpriu, por que esse povo não sai de uma vez? Por que a promessa não se cumpre de uma vez? E ali ele está orando e não sabe o que está acontecendo, e falou: meu Deus, que peso é esse? Aí ele coloca um jejum diante da presença do Senhor, de repente o céu se abre, se rasga, aí o anjo... Olha, Deus está falando muito disso hoje, hein? O anjo chegou, desceu, baixou lá no devocional de Daniel. Eita Deus, aleluia. Alguém vai ser visitado pelo céu aqui, hein? Diga: eu sou essa pessoa. Se é verdade, você crê nisso, adora a Deus por essa palavra.
O céu vai visitar o particular de alguém. Aleluia. E aí chega o anjo e falou: ó, desde o primeiro dia em que você estava orando, a tua oração era ouvida, mas havia uns impedimentos nas regiões celestiais, porque um principado endureceu o coração do imperador e estava impedindo. Mas enquanto você perseverava nesta oração, neste jejum, o Senhor enviou o seu arcanjo. E aí eu fico vendo o arcanjo Miguel descendo com a espada desembainhada do Senhor e ó, tirando todo impedimento, toda barreira espiritual que te impede de ter uma resposta de Deus, que te impede de ver o milagre de Deus, a transformação de Deus na vida de alguém que você ora. Para cala, saio! Vai tirar esse impedimento aí. Agora vamos encerrar. A oração em particular deve estar na parte mais alta da vida cristã. Tá? Ó, minhas orações particular. Então eu vou repetir isso aqui. A oração em particular deve estar na parte mais alta da vida cristã. Por exemplo, nós temos a oração aqui das 10h30 às 11h30. Irmão, essa oração é muito importante. Todo o povo de Deus está reunido. E eu não abro mão da oração em comunidade, que é muito importante. Mas a parte mais alta da vida cristã é a oração em particular. Ou seja, é eu e Deus. É como Jesus falou: entra no quarto, fecha a porta, e o Pai está de olho lá. Aí o que acontece? Vamos lá. Eu vou ler o texto, eu não vou só citar não. Atos 9, 39 e 31. Você sabe que aqui tem uma discípula fervorosa, a Dorcas, Tabita. E essa moça, ela é uma moça, conforme já disse, fervorosa, de boas obras, fazia muitas esmolas para o povo, era uma discípula de Jesus. E a Bíblia diz que ela vem a óbito, ela morreu. Os irmãos pegam ela e levam ela no quarto alto. Quarto alto é o cenáculo. Essa palavra aí, tá bom, quarto alto, é a mesma palavra que é usada lá em Atos 1, 13 e 14, quando os discípulos subiram para o cenáculo e ali perseveravam em oração. Então, quarto alto ficava na parte mais alta de uma casa, de um lugar, tá certo? É por isso que chama quarto alto. E aí colocaram ela naquele lugar. E aí o que fizeram? Chamaram Pedro, veja só o que aconteceu. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. Veja, quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Olha o que Pedro fez. Mas Pedro fazendo sabe o que Pedro está dizendo? Agora eu vou ter intimidade com Deus. Agora eu preciso que vocês se retirem. Vou ter intimidade. Aí o que ele fez? Pôs-se de joelhos e orou. E aí, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Veja, está orando em particular. Olha o que está acontecendo. Ele está orando na parte alta, no quarto alto, em particular. Aí ela ressuscita. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamando aos santos e às viúvas, de que jeito que ele apresentou? Apresentou ela viva. Entregaram para ele como? Ele orou e entregou como? Ok? Quantas causas mortas você já não entregou na mão de Deus? Ele vai te devolver, já está sabendo como, né? Ele intercedeu no particular, mas viu um glorioso resultado público. A pessoa por quem você intercede pode estar morta espiritualmente, ou a causa seja difícil, como queiram, mas através da oração, Deus pode fazer um impossível. No quarto alto, no lugar da intimidade, coisas mortas ressuscitam, coisas caídas Deus põe de pé, exércitos sequíssimos Deus faz se levantar na sua presença. Glória a Deus. Deus está fortalecendo a vida íntima do povo, hein?
Deus está fortalecendo a sua vida devocional. Tem pessoas que vão, você, às vezes, trabalho, muitas vezes sai do trabalho, direto para a igreja, vai chegar agora em casa moído, não vai conseguir orar, provavelmente não vai, o cansaço muitas vezes vai te dominar e você não vai conseguir, mas aí você vai usar de estratégia, quando você sabe que os dias são mais corridos, o que você vai fazer? Vai acordar meia hora antes, 40 minutos antes, acorda, um exemplo, acorda às 7 horas, vai acordar às 6, olha aí, ó, tá vendo? Testemunho já de alguém aqui, ó. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seu devocional. Vai fazer o seu... Deus está fortalecendo o devocional da igreja hoje aqui. Alguém recebe essa bênção? Deus está tirando todo esse sono, essa má vontade. Eu vou falar bem rasgado, essa preguiça também, hein? Essa preguiça. Pega lá, abre aquele salmo, leia ele. Em cima daquela palavra que você vai ler, ore em cima dela, coloque diante do Senhor o seu dia, presente, você vai ver como que vai ser melhor, você vai ver como que vai ser glorioso, vai ser tremendo. Às vezes eu estava dizendo para minha esposa, às vezes, do dia a dia cansaço, você vai dormir tarde, acorda cedo, foi esses dias, falei para ela, dormi no colo do pai, cheguei, né, geralmente, dia de semana eu tenho o hábito de orar às 7 da manhã, e aí tá orando, deu 7h30, a hora que foi 8 horas, a hora que eu fui ver, o pai estava assim, ó. Dormi no joelho, mas foi no joelho mesmo. E deu uns 5, 10 minutos de sono ali, dormi em cima do joelho mesmo, dormi. Mas aí eu ouvi um pregador uma vez dizer, você já viu um pai ficar bravo quando o filho dorme no colo? Aleluia. Eu já vi muita gente na oração dormindo no colo do pai. Já vi. Já vi. Eu já vi, gente. Mas quando eu vejo, eu falo, meu Deus, está numa luta lascada, mas aí lutando para servir a Deus. E Deus olhando. Aquela hora que você estava dormindo, o Espírito estava intercedendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tem causas, você vai levando, Senhor, está aqui essa causa. Aí você sobe no quarto alto, vai colocando e vai entregando. Daqui a pouco você vai ver, você está no particular apresentando, daqui a pouco você vai ver Deus mostrando a tua causa viva publicamente. Está aí. E nós encerramos esse estudo, acredito de grande valia, como eu já disse no começo para vocês. Ser motivo para que alguém transborde em gratidão a Deus, é o mesmo que viver para a glória de Deus. Então viva de tal maneira que pessoas olhem para você e digam, graças a Deus pela vida dessa pessoa. E apresentar as pessoas, mencioná-las em oração ao Senhor, é ter a esperança que Deus cumprirá uma grande obra. Não desista de orar. Como já dizia um pregador, ore com vontade, ore sem vontade, ore até alcançar a vontade. Aleluia. Pastor, não estou sentindo nada, ore. Pastor, não estou vendo nada, ore. Porque para orar você não precisa sentir, você só precisa crer. Tudo que pedides em oração, crendo, recebereis.